pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira aula. Hoje vocês não vão me ver, porque eu quero deixar a tela toda sempre mostrando o site da Microchip. Tá? O objetivo será mostrar como é possível utilizar o site da Microchip para auxiliar na escolha do microcontrolador mais adequado. Tá? E também mostrar todos os recursos que tem nesse site. Esse é o site da Microchip, é um site realmente muito completo, eu vou mostrar aqui para vocês. E a primeira dica que eu dou é deixa em inglês, mesmo quem não tem familiaridade com inglês, porque você vai aí com o tempo, né, pegando essa familiaridade, tá bom? Com os termos técnicos em inglês. Se tiver dúvida, abre um tradutor do lado e vai traduzindo as palavras, mas não bota o Chrome para traduzir automaticamente tudo, tá entendendo? Essa é a minha dica, deixa em inglês, para ir com o tempo pegando as palavras técnicas aqui, né? Assimilando. Bom, sai da Microchip, ele é realmente muito completo. Aí você pode dizer, mas eu não quero trabalhar com o PIC, eu quero trabalhar com Arduino. Bom, o Arduino tem um microcontrolador AVR nele. E a AVR foi vendida para a Microchip. Então, aqui nesse site da Microchip, você também vai ter os dados dos microcontroladores AVRs, que são utilizados nos Arduinos, ok? Aqui nesse site, nós vamos ter aqui produtos, aplicações, suporte para design, compre agora e sobre, né? Então, aqui você pode pesquisar o que você quer, né? Pensando no produto em si ou na aplicação. Por exemplo, em produtos, a primeira coisa que a gente deve observar é que ele não vende somente microcontroladores e microprocessadores. Ele faz muita coisa, né? A Microchip. Circuitos analógicos, puramente digitais, mistos analógico-digital, circuito de RF, sensores. Então, por exemplo, sensor de toque. Tem aqui, ó, soluções para sensor de toque 3D ou de gestos 3D, ou seja, para saber se a pessoa está passando a mão da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, se está abrindo a mão, se está fechando, tá? Então tem esses sensores aqui. Vamos ver outra coisa aqui. Que tal memória, né? Então, quando você vai fazer um programa no microcontrolador, é comum você precisar de mais memória. Por exemplo, se eu estiver fazendo um sistema que está adquirindo os dados de um sensor de temperatura de minuto em minuto, a quantidade de memória que vai precisar ao longo de um mês é grande. Então, provavelmente você vai precisar comprar aqui uma memória externa, né, para conectar com o seu PIC. E o bom é que a interface vai casar bem direitinho com o microcontrolador, porque é o mesmo fabricante. Tá entendendo? Bom, então, aqui, como eu disse, não fabrica só microcontroladores e microprocessadores. Mas se você, como esse é o curso de microcontrolador, o nosso interesse está aqui, né? Em microcontroladores de 8 bits. Ele também fabrica o de 16, o de 32, né? O 8 bits está relacionado com a memória de dados, como a gente viu na última aula, tem 8 bits. E não com a memória de programas. A memória de programa do microcontrolador vai depender da família. A família 12F tem uma largura, a 16F tem outra largura, a 18F tem outra largura. Por exemplo, 16F628 tem uma memória de programa mais estreita, por exemplo, que qualquer microcontrolador da família 32, por exemplo. Mas esse 16F628, esse 16 não tem a ver nem com esse 8 bits, que é o tamanho da memória RAM dele, nem com a largura da memória de programas, que no caso é 14, tá? Aqui nessa outra guia aplicações, tá? Ele já mostra circuitos típicos, né, para algumas aplicações. Por exemplo, gestão de bateria, tá? Então, clicando aqui, nós temos já os circuitos integrados, né, os chips que a Microchip recomenda, né, todos de fabricação da Microchip, para fazer aquela aplicação, e já o circuito externo, tá? Por exemplo, vamos dizer que eu queira fazer aqui, ó, uma fonte chaveada
para um carregador programável de bateria. Então, eu sei que eu já tenho que comprar, ou ele recomenda, né, comprar o MCP 19111, e ele já diz aqui o circuito, como fazer. Tá entendendo? Então, tem muitas aplicações aqui legais, e já dizendo como usar, né? Circuito de medição, por exemplo, se eu quiser aqui fazer um medidor elétrico para medir a energia que eu consumo na minha casa, ou na área médica, tem aqui algumas aplicações, monitoramento caseiro, né? Então, como fazer, por exemplo, um medidor de pressão sanguínea, né? Um termômetro digital, um oxímetro de pulso, uma medição de glicose, né? Por exemplo, um medidor de glicose. Tá aqui o circuito já sugerido. Ele propõe aqui um microcontrolador PIC. Deixa eu ver se ele diz exatamente qual. Ele diz a família XLP. Aqui nessa próxima guia, em design suporte, nós temos aqui algumas ferramentas de desenvolvimento, tá? Algumas são online, outras vocês precisam baixar para utilizar. Essa primeira é uma ferramenta de configuração para osciladores e clocks, mas isso aqui é mais voltado quando você tem alta frequência. Você precisa de PLL, enfim, outras coisas. Serviços de ajuda e suporte ao cliente. Agora aqui, desenvolvimentos, ferramentas de desenvolvimento, né? Placas de desenvolvimento, centro de softwares embarcados, programa acadêmico da Microchip. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Tá aqui. Eu não sei se isso é de graça ou não, provavelmente não. E tem aqui alguma coisa grátis, né? Acesso grátis a laboratórios, currículos e material de curso. Bom, eu não vou ler tudo aqui agora, mas eu acho que seria uma boa, tá? Vocês aí dão uma pesquisada. Tem aqui os livros texto, ó, textbooks. Então, projetos básicos de PIC, segunda edição, 30 projetos usando PIC básico. PIC Basic, na verdade, é a linguagem, tá? Que vem do Basic, antigamente. Eu falei básico, mas... que é básico em português, mas vem aqui do... é para comprar, tá? O livro. Eu acho que nem entregam aqui. Tem na Amazon, tá? Se quem quiser pedir, pede lá e chega. Então, pelo que eu entendi, tudo isso aqui é livro, tá? Muito livro no microcontrolador PIC. Esse último aqui é bem legal. Microcontrolador PIC 18 com linguagem C. Recomendo. R$175. Da editora Érica. Um pouco salgado, né? Mas é isso mesmo, livros técnicos são caros, né? E ainda tem aí o projeto do governo de aumentar imposto em cima de livro. Bom, voltando aqui para design suporte, o que é que tem mais? Ferramentas de desenvolvimento. A gente já falou aqui alguns. Documentação, né? Folhas de dados, application notes, né? Notas de aplicação. Essa nota de aplicação é muito legal, mas muito desses documentos você acessa a partir aqui desse applications aqui, né? Mas, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui nas notas de aplicações. Vê que bacana aqui, por exemplo, iluminação a LED. Isso tudo aqui são já circuitos, né? E mostrando como utilizar chips da Microchip na aplicação de iluminação LEDs. Por exemplo, tá, aqui o voltímetro pode se usar no LED, né? Reator para lâmpada de alta intensidade. Que legal. Hardware, técnicas de hardwares para microcontroladores PIC. Vamos abrir esse aqui para ver o que é que ele diz nesse aqui. E esse tem a vantagem, né, em relação aos livros, que é de graça, né? Os livros você tem que pagar, e aqui já está aqui de graça, né? Então, técnicas de hardware para microcontroladores PIC. Então, por exemplo,
uma técnica aqui, como você usar apenas uma entrada para acionar vários botões. Porque às vezes você tem um microcontrolador que não tem muitas portas de entrada. E você precisa ter muitos botões. Então, ao invés de você usar vários pinos do microcontrolador, um para cada botão, nesse circuito aqui você pode usar resistores diferentes, R1, R2, R3, que na hora que você fechar essa chave S1, esse divisor de tensão aqui vai dar uma tensão diferente de quando eu fechar essa chave S2. Então isso significa o seguinte, que medindo o nível de tensão aqui na porta do PIC, você consegue saber qual chave está sendo fechada, tá bom? Então tem um monte de coisa aqui nesse técnicas de uso de hardware, né? Como fazer, ó, 2 LEDs acender usando apenas um pino do PIC, desde que apenas acenda um de cada vez, né? Porque aqui ele também não vai conseguir acender os dois e nem vai conseguir apagar os dois ao mesmo tempo. Aqui fica claro no circuito que ou a corrente vai estar entrando no PIC ou vai estar saindo do PIC. 6 LEDs em 3 pinos, 12 LEDs em 4 pinos, como ligar 2 displays de 7 segmentos usando 8 pinos, ó, como ligar essa quantidade toda de display de 7 segmentos. Bacana, né? Muita coisa. Ele também exagera aqui no display, né? Compartilhando pinos do PIC para LCD. E esse daqui deve ser multiplexador e demultiplexador. Bom, como salvar energia. Dicas para economia de energia, né? Que está dizendo aqui. Bom, ok. Então, aqui você vê que notas de aplicação, né? Que são os application notes, você vai ter muitos, tá? Por exemplo, como usar USB, como botar um sensor de toque, tá? Não tem muita. Condicionador de sinal, sensoriamento, né? Deixa eu dar uma olhada aqui em sensoriamento. Design físico e guias para layouts de sistemas de sensores capacitivos, né? Então aqui ele mostra como fazer um sensor capacitivo. Muito usado em indústria também para detectar, né, a presença de materiais. O sensor indutivo é mais usado em materiais metálicos. O sensor capacitivo serve para todo tipo de materiais. Bom, enfim, e se você quiser comprar aqui direto, é só vir aqui nesse... Pera, deixa eu ver se eu acabei esse design de suporte. Eu acho que o mais importante aqui que a gente vai usar é a parte de software, tá? Que é para você baixar o MPLAB, que é o que será usado no curso, tá bom? Você tem o MPLAB Express, que é online, tá? Você não precisa nem instalar no computador. Agora precisa ser num computador, tá? Se tentar rodar no celular, no Android, eu tentei uma vez, eu não consegui. Não estou certo que é impossível, mas não ficou legal não. Tá bom? Aqui é exemplos de código fonte, né, para MPLAB. Sobre o MPLAB, o que eu vou usar no curso não é a versão mais nova, tá? Vai ser uma versão 8.92, se eu não me engano. Por causa de uma compatibilidade com o meu gravador de PIC, que é um ICD2, tá? E o MPLAB mais novo, ele não permite gravar nesse gravador mais antigo. Tá aqui, ó. Piscando LED com PWM. Então você vem aqui, ó, dá um clique aqui. Bom, deixa eu voltar para cá. Feito isso, eu vou voltar para a página principal da Microchip, tá? Aqui em Microchip. Uma das coisas mais legais que eu acho aqui desse site é o mecanismo de busca por microcontrolador, tá? Porque tem muitos microcontroladores, milhares. E quando você vai definir qual microcontrolador vai usar, né, você vai especificar a quantidade de memória RAM, a quantidade de memória de programa, a quantidade de portas de entrada e saída, os periféricos que vão ser utilizados. Se vai usar, por exemplo, PWM, SPI, CAN, se vai usar
conversão analógico digital ou digital analógico. E cada item desse analógico digital, quantos portas de analógico digital vai precisar, que velocidade de conversão vai ser necessária. Então tudo isso ficaria muito difícil sem uma ferramenta adequada, tá? Vou clicar aqui nesse Find Product. Não sei pronunciar essas coisas não. Bom, e essa ferramenta aqui, ó, pesquisa paramétrica, tá? É a que eu costumo usar. Pronto, abriu, tá? Aqui nós temos todos os... Aqui nós temos todos os dispositivos fabricados pela Microchip, como memória, sensor de gás, sensor de temperatura, algumas coisas de eletrônica de potência, mas o que nos interessa aqui são os microcontroladores de 8 bits. E aqui você vai ter os AVRs, os PICs e os 8051s, que eu esqueci de falar lá no início, quando eu falei que a Microchip comprou a AVR, né? Também 8051 também. O 8051 foi o microcontrolador que eu estudei quando eu fiz o meu curso técnico, lá em 99, sei lá, 98. Então aqui botando em PIC, tá? Hoje eu vou focar nos PICs aqui. Mas se eu estivesse fazendo um projeto completamente novo, poderia ser qualquer tipo de microcontrolador. Por que eu seleciono o PIC? Porque o meu gravador, que é o ICD2, que eu já tenho, e eu tenho mais familiaridade com a arquitetura do PIC, então por isso que eu seleciono o PIC, tá? Mas se você for novo na área de sistemas embarcados e programação do microcontrolador, tanto faz, vai ter que aprender qualquer um desses aí. Bom, vamos pensar aqui numa aplicação simples. Vamos pensar, quero fazer assim, vou botar 3 potenciômetros ligados no microcontrolador PIC e cada potenciômetro ajustando a intensidade luminosa de um LED. Vai ter um LED R, um G e um B. Cada LED desse vai receber um sinal de PWM para controlar a potência do brilho do LED. Então vou precisar de 3 entradas analógicas para os 3 potenciômetros e 3 PWMs na saída, tá? E tem que ser um microcontrolador pequeno, tá bom? Porque um sistema desse que eu só vou usar 6 pinos, não tem sentido eu comprar um microcontrolador de 64 pinos. Vamos lá. Vou botar aqui, eu quero um microcontrolador de 8 pinos ou 14, tá? Até 14 eu aceito. Vamos lá, vou vir mais para cá, para a direita. Com pelo menos 4 comparadores analógicos digitais. Comparadores não, 4 conversores analógicos digitais. Mas eu também não vou ser tão rigoroso, vou selecionar até 11. Eu quero também que a resolução do comparador analógico digital não precisa ser tão grande, tá? Então, 10 bits está bom. Porque você não precisa de muita precisão ali para ler a tensão do potenciômetro, tá? Mas eu estou aqui atrás do PWM. Tá aqui, ó. Máximas saídas de PWM. Então, eu quero que tenha pelo menos 4 saídas de PWM. Já que não existe 2 aqui. Bom, aqui a gente já viu que ele filtrou 2 aqui, tá? Desses 2, vamos ver quais são as diferenças entre eles, tá? Tá aqui a memória RAM. Essa tem 128, essa tem 256. Para a nossa aplicação, que é bem simples, 128 seria o suficiente. O que mais tem de diferente aqui? Esse de baixo aqui, que tem mais memória, ele também tem uma porta de comunicação serial. Vamos supor que eu queira enviar alguma coisa também via Bluetooth. Ou receber ou enviar coisa por Bluetooth. Então, se usa essa porta aqui. De repente, é útil. Eu acho que é interessante ter ela. E eu vou pensar em botar aqui uma plaquinha Bluetooth para me comunicar
com o mundo. Então eu escolheria esse aqui. A diferença de preço é pequena, tá? Ambos são microcontroladores pequenininhos, de 8 pinos. Enquanto isso, enquanto abre ali, às vezes minha internet fica um pouco lenta. Se você ver aí no vídeo que minha internet está super rápida, é efeito de edição, tá? Porque eu corto quando demora para carregar. Mas é questão da minha internet aqui na minha residência. Então aqui, tá aqui a página do microcontrolador, né, escolhido. Ele pode ser comprado nesse formato, né, nesse encapsulamento SMD. Pode ser também nesse formato, ou pode ser nesse formato, ou pode ser nesse outro formato, enfim, vocês entenderam. Tem 4 formas de que ele é vendido, tá? Se eu fosse comprar hoje, eu compraria desse porque eu iria ligar no protoboard, né? E aqui tem, né, as principais características dele, tá? Que é ele tem um core, né, um núcleo mid-range que é igual ao que ele diz assim, esse mid-range é um core intermediário, tá? Não é nem muito avançado nem muito básico, similar ao 16F628, com 49 instruções, uma pilha de 16 níveis, tá? A gente ainda não viu pilha aqui no curso, nem viu ainda todas as instruções do 16F628, que a gente só vimos, nós vimos algumas, né, na última aula. Ele tem uma memória flash, tem 128 bytes de memória não volátil, clock interno. Veja que um clock aqui vai até 32 MHz. O clock do 16F628 interno é de 4 MHz. É bem bacana esse microcontrolador, tá bom? Eu fiquei tão interessado que eu quero dar uma olhada no preço dele no mercado aqui nacional, tá? Para não ocupar muito tempo do vídeo, eu já achei ele aqui na Farnell, que na verdade não é mais Farnell, foi vendido agora em Newark. Eu já comprei algumas coisas nesse site, tá? Mas o preço dele não é tão bom não, mas é que realmente agora eu não estou com disposição de fazer uma busca em vários sites. E tá aqui a 48 centavos de dólar, né? O problema aqui vai ser o frete, eu não sei exatamente quanto vai ser. Mas eu já vi que ele não é muito caro, tá? Por exemplo, se eu comparar com o 16F628, vamos ver quanto seria. Pronto, achei aqui, tá? O 16F628 eu acho que é o mais vendido dos microcontroladores, porque é o que é usado nos livros principais que está aí à venda no mercado, que estão à venda no mercado, né? Tá 2,32, né? Se você vê, é um quinto do preço, mais ou menos. Então é bem baratinho aquele, e é bem bacana que ele tem PWM, tem comunicação serial, a frequência é bem alta, bacana. Outra ferramenta interessante é essa daqui. É um guia avançado, né, de seleção de componentes, enfim. Eu já baixei isso aqui no meu computador, ele vem aqui no PDF com... nem me lembro quantas páginas são, 4.000 páginas, algo desse tipo. Para adiantar, eu já abri aqui o PDF, tá? Veja que tem 3.496 páginas, é muita página. E aqui você vai encontrar todas as aplicações e circuitos da Microchip, tá? Veja quantas coisas. Cada quadradinho desse é um circuito integrado, onde ele vai mostrar as aplicações. Muita coisa. Por exemplo, se eu quiser um drive MOSFET de meia onda, ou drive MOSFET de onda completa, ou trifásico, drivers para backlight de LED, por exemplo, em televisão, a tecnologia de LCD, né, por trás daquela tela tem uma luz, né, e aqui você chama backlight. Então, drive para backlight de LED. Então, as TVs LED que você vê aí no mercado, na verdade, o que é LED ali é o que está por trás do LCD.
porque antigamente era lâmpada fluorescente, tá bom? Bom, enfim. Por exemplo, eu vou saltar aqui aleatoriamente aqui. Sensores de temperatura. Vamos dizer que eu queira um sensor de temperatura com saída já digital, certo? Porque aqui pode ser uma saída analógica de tensão, pode ser uma saída em níveis lógicos, mas eu quero já com a comunicação digital e com memória. Eu quero com comunicação I2C, tá? Que é uma comunicação bastante usada na eletrônica. Com memória interna, EDOSPROM, que é para ficar medindo a temperatura do ambiente durante um mês, certo? E aí vai armazenando essa memória EDOSPROM. Então ele achou aqui, MCP 98244. E essa memória e esse sensor de temperatura, ele foi projetado, não que é exclusivo para isso, mas ele foi projetado para ser aplicado em sensoriamento de temperatura e memória RAM de computador, né? DDR4. Eu não compraria ele porque ele é muito miudinho. Ele deve ter aqui 1 milímetro por 1 milímetro, algo desse tipo. Ele é bem miudinho, tá? Mas não, ele foi feito para isso, mas não é exclusivo para isso. Eu posso usar ele para fazer outra coisa, tá? Voltando aqui para o site da Microchip, né? Então essa ferramenta aqui ela é muito poderosa, porém muito mais do que nós precisamos neste momento aqui no curso, tá? Então quando vocês forem pesquisar o microcontrolador, eu sugiro por enquanto e por aqui, para não se confundir, que aqui é muita informação, né? Voltando aqui para a página principal, esse outro item aqui é pela aplicação. Ao invés de pesquisar pela característica do microcontrolador, por exemplo, aqui nós vamos pelas aplicações. Suponha que eu queira fazer aqui um dispositivo para botar no carro, né? Então o carro, o barramento de comunicação principal dele, o protocolo é o CAN. Vou clicar aqui e ver quais são os dispositivos CAN que tem. Aqui vai ter aprenda mais sobre o CAN 2.0, sobre o CAN FD, que são duas variações do protocolo. E aqui embaixo, ó, vamos ter aqui uma lista de microcontroladores que podem ser usados no CAN. Também tem aqui as interfaces e as ferramentas de desenvolvimento. Nessa guia que eu estou mostrando, que é a guia de aplicações, ele já mostra tudo, né? Microcontroladores, outros CIs e ferramentas de desenvolvimento, além de documentações adicionais, né? Como Application Notes, né? Notas de aplicações, que já vai dar aqui o caminho, né? Códigos de exemplos, por exemplo. E aqui tem também as questões comuns, né? Os facts. Por fim, vamos terminar aqui nessa próxima item aqui, né? Comece a desenvolver. E aqui ele vai mostrar todos os softwares necessários. Por exemplo, se eu estou trabalhando com PIC, um microcontrolador PIC, eu posso usar o MPLAB IDE ou o MPLAB Express. Um você baixa e instala no computador, outro você faz online, tá? Se você quiser programar em C, você também pode usar o MPLAB XC. Tem também outros aplicativos ou softwares que você pode instalar, como o MPLAB Code Configurator. Nós vamos ver ainda nesse curso como é que se faz essa configuração dos bits de configuração. Enfim, vai ter outros. Por exemplo, aqui em programadores, né, você vai ter os MPLABs ICE, ICD do PIC-Kit. O meu é o ICD, no meu caso é um antigo, o ICD2, que foi comprado há mais de 10 anos. E aqui são ferramentas para um passo à frente, né, para quando você vai produzir o produto em larga escala. E aqui ele vai fazer uma comparação, né, entre as ferramentas, tá? Por exemplo, o meu
O meu nem tem aqui, que é o ICD2, né? O PicKit 3 está disponível no comércio, o preço dele é bem acessível, então se alguém for comprar, eu recomendo o PicKit 3. Aqui está o 4, porque no site sempre mostra a última versão, mas tem esse outro que eu não conhecia, o Snap, que é mais barato, $24, enquanto esse é 57. Mas vamos ver aqui as diferenças, né? Voltando aqui para o início. E aqui nós concluímos o nosso tour no site da Microchip, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais dessa empresa, da Microchip, do site dela, né? E até a próxima aula.